Gente, a paz do Senhor para a sua vida. Como é triste o que estamos vendo e ouvindo no meio em que as pessoas se dizem seguidoras de Jesus Cristo. E você que está me vendo, é servo de Deus ou também faz parte de uns mercenários que vivem às custas das pessoas, que usa a Bíblia ao seu bel prazer, dizendo que aqueles que vivem do Evangelho, pregando o Evangelho, devem ser sustentados pela igreja. É certo que a Bíblia não é contra as lideranças serem sustentadas, não, isso é bíblico. Aqueles que vivem da pregação do Evangelho devem ser sustentados pela igreja, aqueles que vivem para pregar o Evangelho, não para pregar o que as pessoas querem ouvir e algumas mensagens que muitas vezes dá vontade da gente ir embora. Agora, eu recebi um áudio há pouco tempo de alguém que estava falando com outra pessoa, falando a respeito de oração, e ela disse na sua oração os valores por minutos, e no caso de 5 minutos a pessoa deveria pagar para ela R$ 50, e assim os minutos subindo, a pessoa teria que pagar mais dinheiro. Eu cheguei até a ouvir a palavra R$ 300. E o mínimo que se orava era de 5 minutos para poder ganhar pelo menos aí R$ 50 na oração. Onde nós vamos chegar? Certo dia, estando em São Paulo, antes de mudar para Sorocaba, interior de São Paulo, alguém me disse também que convidou um pregador para pregar em sua igreja e perguntou quanto ele cobrava para pregar. E ele perguntou, é com revelação ou sem revelação? O que mais nos entristece é que ainda existe pessoas tão neófitas, pessoas com a inteligência tão curta para entender essas coisas, que ainda pagam. Nós vivemos numa época agora que aonde a gente vai, os pregadores para de um bairro a outro, para pregar a palavra de Deus que eles recebeu de graça, o chamado, tem que dar para eles alguma ofertinha. Olha, você vai de um bairro a outro, na maioria das vezes não chega a alcançar nem 1.000 metros ou 1 quilômetro. Na maioria das vezes são apenas 300, 400, 500 metros. E aí diz que não cobra para pregar, que isso é ajuda de custa. Que tipo de ajuda de custa? Que custo é esse? Que você nem precisa tirar o carro às vezes da sua garagem, e aí você não está passando fome, tem o seu emprego, tem o seu trabalho e está cobrando da igreja. Você também faz parte dos ladrões, dos lobos, devoradores que tiram o que a igreja tem, aproveitando dos coitados. Existem pessoas que só fazem a obra de Deus à base de dinheiro, que eles mesmos dizem, vou parar de pregar para essas igrejinhas. Você que fala isso, você é lobo. Dá outra desculpa, não. O problema é que essas igrejinhas não têm muito o que oferecer para você. Os lobos que dizem que só vai levar o seu nome para o monte ou para a fogueira santa de Israel, se você pagar um sacrifício, isso é sempre em dinheiro. Isso é lobos que estão devorando a carne das ovelhas. Não basta o leite e a lã, agora estão também tirando a pele e comendo a carne. Igreja, abra os olhos, não alimente esses lobos. Não seja a igreja de Cristo conivente com esses vagabundos do Evangelho, esses que não têm o que fazer e usa as Sagradas Escrituras com seus textos fora do contexto, usando a nossa vida hoje, comparando com a do apóstolo Paulo, pegando muitas vezes passagens da Bíblia isoladas fora do seu contexto, como eu disse, para justificar a retirada de dinheiro dos membros. E você, pastor, que também alimenta esses vagabundos chamados de homem de Deus, que não tem o que fazer, muitos deles vivem por aí de cara para cima, acordando às 10, 11 horas do dia, não trabalha, outros piores ainda que têm o seu emprego e mesmo assim não consegue dar um passo. Existe ainda, como eu disse, uns vagabundos do reino, que diz, eu não saio da minha casa por menos de 100, 200, 300 reais, ou por menos de 500. Sim, eles falam isso.
tem o seu valor independente das distâncias, a maioria deles. Outros dizem que é dependente da distância. Não estou dizendo que aquele que vive do Evangelho não deve ser ajudado. Tanto em Gálatas, Paulo fala para ajudar aqueles que vivem da instrução, aqueles que trabalham para o Evangelho. Não estou dizendo dessas palavras que vive pregando por aí, que não tem nada a ver com o Evangelho, descompromissado, que coloca a Bíblia de ponta cabeça e pensa que está pregando alguma coisa que edifica apenas o seu ventre, e as ovelhas continuam com fome. Os pastores que alimentam esses lobos são culpados. Você que alimenta essas pessoas, leva para sua casa para orar por você e depois cobra dinheiro ou uma cesta básica, existe esses vagabundos do reino. O que vamos fazer? Vamos fechar os olhos, os ouvidos, fazer de conta que nada não estamos vendo nada? Não. Faça a sua parte. Denuncie esses descompromissados com a verdade, que usa a Bíblia para se enriquecer, pensando que o dom de Deus é motivo de se ganhar dinheiro. Vamos, amados irmãos, abrir nossos olhos. Esses são os falsos profetas. Esses são os fariseus que vai à casa das viúvas e tira tudo o que elas têm. Esses é que usa da piedade para adquirir riqueza. E cada dia mais você vê escândalo e mais escândalo em torno do dinheiro, não apenas na política, mas também dentro do contexto evangélico. Existe o verdadeiro evangelho, existe o cristão verdadeiro, mas existe também os vagabundos do reino, que eu intitulo aqueles que vivem perambulando de igreja em igreja, dizendo que é ministro do evangelho, em busca de uma vaga ministerial, em busca de fama e de nome, e retirar o que a igreja quase não tem. Enquanto isso, lideranças que não têm coragem de tirar do seu livro caixa dinheiro para comprar um gás, para comprar o aluguel de um membro da igreja que sempre foi dizimista, e fica alimentando esses lobos que dizem que é servo, ministro e pregadores do evangelho. Igreja, abre os olhos. Está sendo conivente com esses lobos? Jesus cobrará de você. Se existem esses infelizes que cobra, é porque tem quem paga. Todos dois é farinha do mesmo saco. Lembre-se bem, não sou contra a quem vive pregando o evangelho ser sustentado. Isso é bíblico. Mas aqueles que dizem que vivem pregando o evangelho, vivem de porta em porta, descompromissados, ou tem o seu emprego, não precisa disso, que não dá um passo, que ele não vai gastar 3 horas para ir e vir, contando com o período que ele prega, e tem que dar dinheiro, isso é alimentar vagabundos que não têm o que fazer e fica à custa da igreja. Desperta, pastor, senão Deus vai te catar também.